Hoje. Hoje eu tô Tá animado. Tô animado. Aí entra, pessoal, isso que é o mais legal, né? O Josias pisando em ovos para falar sobre os 129 milhões do Moraes e as fortunas e os dinheiros e o patrimônio do Moraes. Mas olha o exercício retórico de um cara que ficou lambendo o Moraes desde antes do inquérito das fake news, né? Vamos lá. O ministro pode ter recebido herança, a atividade do escritório da mulher do ministro pode ter sido exuberantemente bem sucedida, afora aquele contrato milionário que a doutora Viviane Bassi, mulher do Alexandre de Moraes, firmou com o falecido Banco Master, 129 milhões de reais em 3 anos, o que daria um honorário de 3,6 milhões de reais por mês, honorário que foi efetivamente pago até a decretação da liquidação do Master pelo Banco Central. Esse mesmo êxito, esse mesmo sucesso pode ter se repetido com outros clientes. Agora, é notável que o escritório da família Moraes, comandado hoje pela doutora Viviane, não é propriamente o mais prestigiado ou o mais prestigioso escritório de advocacia do país. Esse contrato é um contrato fora de qualquer padrão de mercado, esse que foi firmado com o Master. Evidentemente, essa informação deixa em situação mais complicada o ministro Alexandre de Moraes. Seria recomendável, sim, que ele fizesse alguma manifestação sobre esse patrimônio tão exuberante, né? E é preciso notar... Se fosse uma matéria plantada do Bolsonaro pisando na cabeça de um, sei lá, guaxinim no meio de uma estrada, ele ia querer prender o Bolsonaro por crime ambiental, esse cara. E agora é impressionante como fica exposta a versão Reinaldo Azevedo de cada um desses caras, né? Não adianta, bebê. A chuva de fogo tá chegando e você tem uma peneira. Você tá querendo conter uma chuva de fogo com uma peneirinha. Isso é coisa de maluco, Josias. Você tá falando que nem um débil mental. Não, absolutamente, né? Parece que assim, não, mas veja a herança, veja a nova Ronaldinha dos negócios, é a mulher do Alexandre de Moraes. Bom, primeiro era o filho do Lula, agora é a mulher do Alexandre de Moraes, a nova Ronaldinha dos negócios, né? A fenômena. Então, foi muito bem sucedido. Não, calma, veja bem. Juridicamente falando, a situação de Alexandre de Moraes é pior ainda que a do Toffoli, se a gente for parar para analisar frio e cruamente, né? Sobretudo porque, assim, quando a gente vê a maneira como a coisa toda está composta, é claro que, né, uma relação comercial do Toffoli com o Vorcaro é muito ruim, mas é ainda pior a gente imaginar que a esposa do Alexandre de Moraes tem contratos que praticamente não foram executados juridicamente, o que conota, né, supostamente, um tipo de tráfico de influência. Você está entendendo? E a gente não sabe qual que é a extensão. Então, a gente falando de maneira jurídica, é claro, né, que moralmente não existe o crime pequenininho e o crime grandão, mas... quando a gente entende que existe uma dosimetria aí, né, de gravidade de conduta, a gente entende também que a situação do Moraes é muito pior que a do Toffoli. E aí a gente vê a grande imprensa fazendo esse xadrez 4D, né, para poder justificar uma conduta injustificável. Então, a gente se pergunta, né, esses caras que ficaram a vida inteira enchendo o nosso saco porque são supostamente contra banqueiros? É esse pessoal que enche o nosso saco porque são supostamente contra as tais grandes fortunas? Bom, a verdade é que esse pessoal da Globo é um grande protetor de grandes milionários, mas mais do que isso, eles são protetores de grandes milionários que roubaram o povo de alguma forma e, por conveniência ideológica, estão aí para passar pano para quem integra o seu grupo político. Então, a gente não sai do mesmo script do Brasil, Marco Antônio. Não é o que você faz, é quem você é. Marco, só a título de curiosidade, eu peguei e fiz até rápido aqui. Primeiro que eu acho que a gente está perdendo um gigantesco talento. Nossa Senhora! Ter sido nossa ministra da Economia, né? A esposa do Moraes. Eu acho que ela desempenharia um papel muito melhor que o Haddad, que o Taxari. A gente perdeu um talento aí.
Acho que ela ia mandar bem lá, pelos números aqui. A Ronaldinha dos negócios. Só a título de curiosidade, o patrimônio do Moraes aqui, eu tô lendo na matéria, 31,5 milhões, né? Triplicou. Imobiliário. Teto, imobiliário. Só imobiliário, né? Imobiliário. Hoje o teto é em torno de 46, né? 46 mil reais. É importante, o Malcolm, Se a gente dividir isso, dá 673 meses. Se a gente dividir, dá 56 anos. Então, se o Moraes economizasse todo o dinheirinho dele, não gastasse nada, ele ia demorar 60 anos para conseguir esse patrimônio imobiliário. Fora o resto, deve ter joia, deve ter relógio, deve ter carro, deve ter um monte de coisa que a gente também não sabe. Bitcoin, enfim. dinheiro enterrado. Então, assim, Não contar o Bacenjude, né? Dinheiro na China, dinheiro do Bitcoin. Aqui, ó. Esse é o gráfico aqui, é o organograma. Falo gráfico, né? Organograma das riquezas, da fortuna de Moraes. Essa, galera, é a fortuna de Moraes, enquanto ele matava e sequestrava gente. Se isso não é um roteiro de um filme do Pablo Escobar, se a gente não tá na Colômbia, na década de... a gente tá no meio do Quem nada. fala isso é o Rasta, né? O Rasta que eu gosto de falar. É que aquela cena do Toffoli recebendo o Vorcaro, ela se encaixaria perfeitamente na série Narcos. Porque, assim, é uma coisa muito de gangster ali acontecendo, cara. Sim. Então, nossa senhora, acho que não tem analogia melhor para colocar essa situação. É uma coisa insana, porque olha que loucura. Tem um vídeo que eu quero trazer para você, Malcolm. Você estava falando aqui da fortuna do Moraes. Enquanto o Moraes comete essas atrocidades humanitárias, a gente tem o outro lado, né? O lado que está sofrendo ainda debaixo do arbítrio e dessa toga golpista do Moraes. Estou aqui na penitenciária de Potim, mais um final de semana, 2 anos e meio em seguida, viajando 700 quilômetros, todos os finais de semana, para ver meu filho preso, condenado a 14 anos pelo 8 de janeiro. Vem até aqui clamar ao Congresso Nacional para que nós possamos apreciar a dosimetria. Nós viemos aqui vendo manifestações, caminhadas. Depois de tudo isso, nada acontece. Nada vem para beneficiar as famílias e os presos do 8 de janeiro. Diz que é o Hugo Mota, ou diz que é a Columbre que não posta, que não põe a dosimetria para votar, mas são 80 senadores antes dele, são 500 deputados antes do Hugo Mota. Então, não gostaria que isso, e nem quero que isso vire palanque político com o sofrimento das famílias e dos presos do 8 de janeiro. Então peço aqui encarecidamente que o Congresso Nacional olhe por isso, olhe pelos presos, olhe por aqueles que foram injustamente condenados. Peço a Deus que nos abençoe, nos ilumine, nos dê sabedoria e paciência para a gente suportar tudo isso. Então, você vê, né? Da mesma forma que a gente teve recentemente a condenação de 14 anos de cadeia para um empresário, matéria em todos os jornais aqui que saiu recentemente, Alcides Ram, 14 anos de prisão em regime fechado, porque transferiu R$500 para pagar um ônibus, o frete de um ônibus que levou manifestantes de Blumenau até Brasília para o 8 de janeiro. A decisão foi tomada no dia 2 de março deste ano, de 26, a partir de uma denúncia da PGR. É mais um caso, tá? O caso desse senhor é outro do que vocês estavam vendo o vídeo aqui, dirigindo 700 km por dia para ver preso do 8 de janeiro. Né? Então, Malcolm, como é que você enxerga essa situação? As pessoas ainda têm esse medinho ou a gente vai conseguir se libertar dessa maldição, dessa cultura de medo e de pessoas amedrontadas? Então, e assistindo a esse vídeo, você vê na expressão do senhor a serenidade, assim, o sofrimento tá exposto na cara dele, dá pra ver que o cara tá cansado, tá exausto por algo que sequer existiu, por uma perseguição política que a gente sabe que visou como alvo maior o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Então, assim, é de uma falta de humanidade e uma falta de culhão destes caras que estão no Congresso Nacional, do senhor Alcolumbre, dos demais senadores, que, sinceramente, eu não consigo compreender. Eu entendo que nós estamos aqui na Terra não para acumular riqueza ou poder, tem que ter um sentido isso aqui. E parece que para esses caras não existe nenhum sentido desse tipo. Eles estão lá para representar o povo está sofrendo, sendo perseguido por conta de um projeto maligno de poder. Nenhuma atitude é tomada. Por mais de uma vez, tive a oportunidade de conversar com a Luísa, que é filha do Clezão. Não sei se o Marco já chegou acho que você já deve ter visto ela aí por algumas manifestações também. Uma querida então, amiga. Você bate papo com ela, cara, como que uma atrocidade dessa pode estar acontecendo? E assim, a gente fala disso várias vezes aqui, é psicopatia, Marco, partindo do nosso querido Careca lá, né? Mas o que me entristece ainda mais, porque a gente não espera muita coisa dele, são os representantes que a gente tem no Senado, sabe? É que eu não posso ficar falando palavrão aqui, mas de pipi mole. A gente precisava ter cara lá de... Pipi mole é engraçado. Pipi mole... É que você... Pode ser vou na bunda tua mole. onda. Eu vou na sua onda aqui, porque você fica nessa de direita. Não vai na minha onda, não. Meus pais estão reclamando. Comprando os embalos aqui, às vezes eu fico falando palavrão demais. Então, meus pais reclamam que eu tô muito boca suja. Eu tô falando muito palavrão.